Gente, eu ainda não me recuperei ali da bateria não, então, com licença. Bom, para quem não me conhece, me chamo Miguel Tavares, ou como diria a Lid, José Miguel da Carine. Glória a Deus. Na última ministração eu falei para vocês que na próxima vez que eu ia ministrar aqui eu ia falar isso. Se vocês não creram, eu criei. Amém? Tenho 24 anos, sou líder de célula Zara. Faço parte da célula do Vitor, supervisionado pelo Alexandre, supervisionado pelo Fábio, pastoreado pelo pastor Lucas. Graças a Deus aqui na Nova Aliança a gente tem muita gente para cuidar da gente. É uma das coisas que eu mais amo nessa igreja. Se você ainda não está em célula, por favor, procure uma célula. Como eu já falei, tenho 24 anos, sou pedagogo, quase me formando. E eu acho que é isso que eu preciso me apresentar. O tema dessa ministração, para você que gosta de anotar, se chama A Minha Recompensa é Cristo. Não é à toa que eu pedi que ministrassem essa canção. É uma canção que fala muito forte no meu coração. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre fé. Vamos começar a falar sobre fé. E uma coisa muito engraçada, interessante, é que o Pedro ministrou sobre fé e a ministração, o tema da ministração dele ia ser o tema da minha ministração. Mas 3 dias antes o Senhor disse que era para eu mudar e que não era para eu falar aquilo que ele falou. A ministração do Pedro é como se fosse a introdução da minha ministração. E aí quando eu falei isso para ele, eu mostrei a nota no meu celular de novembro do ano passado, quando o Senhor me entregou esse tema. Uma fé, a minha ministração era uma fé que move montanhas. E a do Pedro foi a fé que move montanhas. Mas glória a Deus, a gente está aqui para o Senhor usar a gente da maneira que Ele quer. Texto base, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre fé. E para a gente falar sobre fé, não tem como a gente não falar do pai da fé, que é Abraão. Antes de mais nada, se você não estava na ministração do Pedro, quando ele disse para a gente o que significa fé, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas hoje eu queria falar para vocês um significado de fé que eu aprendi há muito tempo atrás no Congresso de Mulheres. É isso, viu, gente? Filho de pastor participa de congresso de mulher, de senhora, até de coral de senhora eu já participei. Glória a Deus. Um congresso de fé de mulheres, e uma pastora chamada Rossana Lira, uma pastora muito conhecida lá em São Luís, deu a definição de fé que eu peguei para mim. Ela disse que fé é andar no invisível. Amém? E essa é a definição de fé que eu uso. É a certeza daquilo que não vemos, mas acreditamos que já existe. Para a gente iniciar essa ministração, como eu falei para vocês, a gente precisa falar de Abraão. A gente precisa contar um pouco da história de Abraão. E Abraão, para quem não sabe, ele vivia com seu pai na cidade de Arã. Antes eles viviam em Ur dos Caldeus. E de acordo com alguns estudos sobre os judeus, sabe-se que a família de Abrão era, principalmente seu pai, era escultor de ídolos. A parentela de Abrão era idólatra. Guarde essa informação. Abraão sai da terra dele com Ló, seu sobrinho, que depois de uma decisão se separaram. Ló vai para as terras de Sodoma e Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus deu uma terra para Abraão e toda a sua descendência. Deus promete para Abraão uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas da terra, e as estrelas do céu. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com fé,
né? O que essa história de Abraão tem a ver com fé. E de já eu dou o primeiro ponto para você entender essa ministração, que fé não é sobre alguma coisa, fé não é sobre algo material, fé é sobre alguém, amém? Repita comigo, fé é sobre alguém. Deus deu uma ordem para Abrão, e isso fez, aqui eu chamo ele Abrão, porque esse era o nome dele quando Deus deu a ordem. Deus deu a ordem para Abrão, e isso fez com que ele largasse tudo para escutar a voz de um Deus que ele provavelmente não conhecia. E se conhecia, não acreditava, porque ele vivia em um meio idólatra. Existem inúmeras circunstâncias que poderiam fazer Abrão desistir de acreditar no que Deus falou com ele. Primeiro, o meio em que ele vivia. Como eu falei para vocês, a família de Abraão era idólatra, fabricava ídolos e também era idólatra. Então ele não tinha essa base familiar para poder escutar a voz de um Deus que talvez ele não conhecia ou não acreditava e largar tudo que ele tinha para ir fazer o que essa voz disse para ele. Abraão, ele não tinha exemplo de casa, faltava conhecimento daquele Deus, e Deus ainda mandou ele sair de perto da família dele. Pensa comigo, se você não soubesse quem seria Deus, e você escutasse, você que ama muito sua família, e escutasse uma voz falando assim: sai do meio da tua família, das pessoas que te amam, e vai para um lugar onde ninguém te conhece, onde vai ser você e eu acho não, muito de nós talvez não acreditasse nesse Deus. Que Deus é esse que quer me separar da minha família? Outra circunstância que iria fazer Abraão desistir, caso ele tivesse pensado, é que Sara, sua mulher, era estéril. E junto com isso, os dois eram muito velhos. Como é que ele ia ter uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar, as estrelas do céu, se os dois eram velhos? E se a sua mulher era estéril? Então a gente pode observar aqui que Abraão, ele tinha muitas circunstâncias que poderiam fazer ele não acreditar na voz daquele Deus, que, repito, ou ele não conhecia ou ele não acreditava. E trazendo pra gente hoje em dia, às vezes a gente costuma colocar algumas circunstâncias que nos fazem impedir em ter fé no Senhor. Às vezes é a nossa casa, né? A famosa síndrome de Gabriela: eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. O que fez Abraão ser salvo? Válido lembrar, se você não conhece a história, Abraão é antes de Cristo. Então o que é que faz Abraão ser salvo? O que faz Abraão ser salvo é a fé dele nessa voz que ele, repito, não conhecia. Gênesis 15:6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O que justifica Abraão, o torna salvo, é a fé no Senhor, não somente no que o Senhor ofereceu a ele. A nossa fé não pode ser fundamentada naquilo que a gente recebe, porque quando a gente não receber, a fé se torna inexistente. Quando eu disse para vocês que fé não é sobre algo material, eu quis falar disso, que a gente não pode colocar a nossa fé em algo. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer, porque eu creio no Senhor, o Senhor é meu Pai, e se não acontecer? Em quem nós vamos ter fé? A nossa fé não pode ser fundamentada naquilo que a gente recebe, porque quando a gente não recebe, a fé se torna inexistente. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 14, conta uma história que muita gente conhece. Eu queria ler ela com vocês. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas já estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Abraão creu que o mesmo Senhor que lhe prometeu o seu filho poderia ressuscitá-lo ou dar outro a ele, para que se cumprisse a promessa que foi feita. Precisamos olhar para quem fez a promessa, quem pode realizá-la, e não para a realização da promessa. Muitas das vezes a gente coloca, como eu já falei para vocês, os nossos olhos em circunstâncias e em situações. Deus chama Abraão, tira Abraão do meio da família dele, diz que ele tem que ir para uma terra que ele não conhece, promete a ele uma descendência que ele não pode ter, e quando entrega a descendência, o começo dela, Deus pede para Abraão sacrificar. Vocês estão conseguindo me entender? A loucura que isso é. Talvez para a gente, hoje em dia, de tanto ler, de tanto conhecer essas histórias, fosse algo simples, mas imagine você passando por esse processo. Um Deus pede que eu mate o meu próprio filho. E Abraão não se baseava na promessa. Ele se baseava em quem fez a promessa. Obediência. Ele ouviu a voz do Senhor e falou: se esse Deus que me tirou da onde me tirou, que fez o que está fazendo, que me deu o filho que me deu, está pedindo para eu fazer isso, é porque Ele pode ressuscitar o meu filho. E se não ressuscitar, Ele vai me dar outro. Porque a fé dele não estava baseada no seu filho que ia dar uma descendência. A fé dele estava baseada em Deus. Outra vez eu digo: Abraão é salvo porque creu. Abraão é salvo porque creu em Deus. Ele creu em quem fez a promessa. Salmo 145:13 vai dizer: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Fé no Criador e não na criatura. Repita comigo: fé no Criador e não na criatura. Fé no Criador e não na criatura. Cara, quando eu costumo ministrar, eu falei isso na última ministração que eu fiz, que às vezes a gente trata a Bíblia de forma muito figurativa. E talvez esse seja o nosso grande problema. Quando a gente entende realmente o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia fala, sem conversa, sem mentiras, sem enganações, sem, não, mas eu acho que isso quis dizer isso. Não.
Quando a gente compreende o que a Bíblia realmente quer dizer, a gente começa a entender a profundidade de Deus, a profundidade do seu Filho. Eu falo isso para vocês porque quando eu comecei essa ministração, faz muito tempo atrás, como eu falei para vocês em novembro do ano passado, eu ficava me perguntando, será se eu seria capaz de fazer o que Abraão fez? Porque é loucura. É muita loucura. Será se nós estamos tendo fé naquele que faz a promessa ou na promessa? Não, o Senhor disse que quando eu tivesse tantos anos, isso vai acontecer, e isso vai acontecer porque o Senhor falou, e quando chega na idade, não aconteceu. Como é que fica a nossa fé? Ela se enfraquece? Ou ela continua olhando para o Senhor e dizendo, fiel é aquele que fez a promessa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E quando a gente fala sobre fé, tem um versículo muito chave em Mateus 17, versículo 20, que diz: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Quando eu olho para esse versículo, e muitas das vezes a gente encontra sermões sobre ele, a gente costuma analisar essa última parte dele, que fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, é pequeno, né? E uma fé pequena faz com que você fale para o monte, saia daqui e vá para lá. Mas enquanto eu li esse versículo, o Senhor me chamou a atenção sobre o grão de mostarda, não dele ser pequeno, mas dele ser uma semente. E o Senhor me falou, por que que eu comparo uma fé com uma semente? A fé com uma semente. Porque a semente tem estágios. Elas crescem e se tornam algo completamente diferente do início. Há uma mudança física. O que era, já não é mais. Existe uma mudança. E existe uma confiança no processo. Primeiro, as sementes devem morrer. Quem já morreu para si? O ponto inicial da fé é morrer para as minhas vontades e desejos. Após isso, a fé começa a germinar, se plantada em bom solo. Morrer para si diz respeito a não ver o que os seus olhos estão vendo. Outra vez eu trago o significado de fé que eu falei para vocês lá no começo da ministração. Fé é o quê? Andar no... Fé é andar no invisível. Morrer para si diz respeito a não ver o que os seus olhos estão vendo. Não ouvir o que os seus ouvidos estão ouvindo. Ouvido vendo. Não fazer o que todos ao seu redor estão fazendo só porque parece melhor. Morrer para si, além de ser algo espiritual, é algo que começa no natural. Quando Deus chama Abraão, bota lá, Gênesis capítulo 12, por favor. Essa semana passada eu estava estudando a ministração, fui procurar um vídeo de um pastor, e era isso que me chateava, perturbava o espírito, e o Senhor disse isso para mim através do vídeo do pastor. 12:1, por favor. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus. Quem que Abraão leva com ele? Quem? Ló era o que de Abraão? Parente. E eu ficava me perguntando, meu Deus, mas
O que é que o Senhor quer falar comigo através disso? Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão decide levar Ló, seu sobrinho. E a palavra vai dizer mais lá na frente, em Gênesis 13:14, que até o momento Deus havia dado uma promessa para Abraão. 13:14, por favor. Gênesis 13:14. Deus tinha dado essa promessa para Abraão, que ele ia para um lugar que Deus ia lhe mostrar. Agora, depois que Abraão se despede de Ló, é que Deus termina de dar a promessa para ele. Abraão não levou em consideração a palavra do Senhor. Ele fala: não, eu acho que se eu levar Ló aqui não vai ter nenhum problema. Mas Deus só termina de entregar a promessa para Abraão quando ele se separa de Ló. Que ele leva Abraão para o monte e diz: olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Até onde os seus olhos alcançar é seu. Até então, a promessa estava por uma sombra. Ele estava andando, vagando, ele não sabia o que era dele. Como eu disse para vocês, a fé é uma semente. E para ela germinar, ela precisa morrer. Abraão tenta dar um jeito. Leva seu sobrinho. E quando ele se separa, Deus entrega a promessa para ele. Quando ele sacrifica a vontade dele de estar perto do seu sobrinho e de fazer aquilo que o Senhor realmente mandou ele fazer, o Senhor termina de entregar a promessa, lhe mostrando o lugar da promessa. Como eu tenho mortificado os meus desejos naturais? Onde está o meu coração? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 34 diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o meu tesouro? Será se o meu tesouro é a terceira vez que eu ministro aqui, e é a terceira vez que eu acho que a minha ministração vai falar sobre a mesma coisa? Será se o meu tesouro está numa faculdade? Será se o meu tesouro está numa família? Num emprego bem-sucedido? Tem muita gente que diz que eu gosto da música Maranata, né, do Alessandro Vilas Boas. Eu gosto daquela música, do One Sonic, na verdade. Eu gosto daquela música não por causa da música em si, eu gosto dela por causa da ministração. Lá no fim o Ale canta: e se eu tiver que escolher entre casar e você, quem eu escolheria? E às vezes o nosso coração, que é onde está o nosso tesouro, está em algo e não em alguém. Sabe, queridos, não é à toa que Abraão é chamado de amigo de Deus. Abraão sai do meio da parentela dele, contra a sua vontade, se despede do seu sobrinho, quase sacrifica o seu filho por uma voz que talvez ele não conhecesse. E agora eu entro na ministração. Sabe onde é que estava o tesouro de Abraão? Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como sua herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pode passar. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Passar. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Passa. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber. Passou? Tá certo. 12. Tá certo. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe. Repitam comigo. Viram-no de longe. Viram-no de longe. E de longe o saudaram. Repita comigo. E de longe o... Quem? Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pode passar. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensado naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão em Deus o justificou e o salvou. Ele viveu em terra prometida, não fazendo o uso da promessa, porque ele sabia que maior é aquele quem promete. Abraão sabia que existia mais. Abraão sabia que a recompensa dele não era uma terra, um filho ou uma nação. A recompensa de Abraão era o Senhor. Sabe, queridos? Imagina você receber uma promessa e não desfrutar dela. Não porque tem algum empecilho, mas porque você sabe que existe algo maior. Na ministração da música Peregrino, a Bru Vilas Boas, ela diz que nós temos que ter mãos leves. Mãos que não seguram aquilo que nos é dado, mas que deixam passar. Porque existe algo maior. E nós, o que nos justifica? Quem é a nossa recompensa? Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões.
Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio de espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto, por desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Passar. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Pode passar. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para quem? Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Quando eu li esses versículos, quando eu estava preparando a ministração, eu entrei em crise. Eu comecei a chorar. Toda vez que eu lia ele, eu chorava. E eu falava, como assim? Os caras foram mortos por leões. Os caras se entregaram à morte. Os caras foram chamados de heróis e heroínas. Não existe outro lugar na Bíblia em que você vai ler isso. Esses homens passaram por tudo isso e não receberam o que foi prometido. Cara, esses homens passaram por algo que talvez a gente na nossa vida inteira nunca vai passar. E a palavra faz questão de dizer que eles não receberam o que foi prometido. São considerados heróis e heroínas para um povo. Marcaram gerações, mas não receberam o melhor de Deus. Como eu disse para vocês, Abraão recebe um título na Bíblia de amigo de Deus. Lá em Isaías capítulo 41:8, Deus diz: vocês, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Em Tiago 2:23 diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O que pode ser melhor do que ser chamado de amigo de Deus? Que esses homens não receberam. Quando o homem cai, em Gênesis 3, CCC1, Deus coloca um plano de redenção em prática, onde o principal personagem é Cristo. Em Cristo tudo se inicia e se finda. Não é à toa que na cruz, Ele, e o único que pôde falar, fala: está consumado. O que pode ser melhor do que ser chamado de amigo de Deus? Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 23. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi dado de agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram o que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que pode ser melhor do que ser chamado de amigo de Deus? Queridos, a recompensa de Abraão, para muitos, e a Bíblia diz isso, não lembro agora o versículo, para muita gente pode ser o filho dele, a descendência dele. Mas Abraão, mesmo com a nação que Deus deu para ele, com a descendência que Deus dá para ele, não olha para isso. Ele sabia que maior é aquele que promete do que a promessa. Mas agora existe algo maior, que como Hebreus fala e a gente já leu, foi preparado para nós. Existe algo que não pode ser barganhado. Ele não é moeda de troca. Ele é tudo o que a gente pode ter. A gente não pode viver a nossa vida olhando para as circunstâncias, para as situações, porque quando a gente olha para as circunstâncias e para as situações, a gente perde o nosso foco. Uma oração que eu faço todo dia ao Senhor é: Senhor, não me deixa viver olhando para isso daqui. Eu quero ver o Senhor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 17 diz: quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me de ver como estão vivendo em ordem e como a fé está firme. A fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé. Como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. E por estar nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez ele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas e os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Precisamos parar de viver olhando e acreditando na sombra, quando na verdade precisamos olhar para quem a está produzindo. Eu não quero que você pense no que ele pode te dar. Eu quero que você pense em quem ele é. Porque se ele não fizer, como eu já perguntei para vocês, se ele não fizer, a gente tem que fazer igual o Jó. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Mas para isso eu preciso ser justo, como diz Davi. E ser justo aqui era entender que o Senhor me justifica mediante a fé no sacrifício de Jesus, ou seja, mediante a fé em Cristo. Ser justo não é não fazer nada de errado, embora ajude. Ser justo é entender que o Senhor me justifica, que apesar de eu querer, preciso entregar e confiar a direção da minha vida ao Senhor. Somente Ele, mediante o sacrifício de Cristo, pode me justificar. E isso diz respeito a obedecer os seus mandamentos, pois quem ama, obedece. Ou seja, é mediante a fé de Cristo. Sabe, queridos, eu poderia contar muitos testemunhos para vocês aqui. O gás acabava e eu ia orar e alguém me ligava e falava, vamos ali tocar numa igreja. Aparecia dinheiro na minha conta. Alguém me ligava falando, ei, eu tô te devendo tanto, pega aí. Sobre roupa, eu poderia dar testemunho sobre companhia. Mas a gente não pode se prender no que o Senhor pode dar pra gente. A gente tem que se preocupar em quem Ele é. Porque se a gente olha para as circunstâncias, a nossa fé é abalada. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10 diz: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A vida cristã, ao contrário do que algumas pessoas pregam,
ela não é só vitória. É por isso que nós temos que olhar para Cristo. É por isso que nós temos que entender que Cristo é aquele que é o suficiente para nós. Ministração da Débora, sábado passado. Sabe, queridos, quando eu cheguei aqui em Imperatriz ano passado, quando eu retornei para cá, esses dias fez 1 ano, e eu vim por um direcionamento do Senhor, como eu já falei para vocês aqui. Eu cheguei aqui e eu só tinha dinheiro pro almoço. Lá no RU, R$1. E eu me ajoelhei e falei, o Senhor mandou eu vir para cá. Já que eu não tinha comida, ofereci jejum. Eu jejuava café da manhã e jejuava a janta. Eu só almoçava. E eu fiz um trato com o Senhor lá no quarto de casa, no quarto da bagunça. Quem foi lá em casa sabe que quarto é esse. Eu falei, Senhor, toda vez que minha barriga roncar, eu vou falar, a tua graça me basta. E a barriga doía e eu, tua graça me basta. E às vezes eu acordava de madrugada e a barriga roncava e eu, tua graça me basta. Fiel é aquele que fez a promessa. E eu me lembro que depois de alguns dias o meu pai me ligou. Ele falou, Miguel, meu filho, como é que tá? Eu falei, tá tudo bem, pai. Ele, não, eu vou te mandar uma quantia de dinheiro. Vou mandar uma quantia de dinheiro para ti. Eu falei, amém. E essa quantia de dinheiro que ele dava, eu dividi e dava de comprar a janta. Só faltava o café da manhã. E aí eu continuei de jejum, é tanto que eu falei para os meninos no encontro, a gente jejuou o café da manhã. Eu passei o semestre ano passado, de agosto até dezembro, jejuando o café da manhã. Passei 6 meses, 7 meses, 5 meses, sei lá, jejuando o café da manhã. Mas toda vez que a minha barriga roncava, eu falava, a tua graça me basta. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E depois as refeições foram aumentando. Mas em nenhum momento eu falei, Senhor, e aí? O Senhor me trouxe para cá para passar por isso? Sabe por quê? Porque eu tinha fé naquele que fez a promessa. Naquele que me mandou vir para cá. Pela segunda vez. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: o pessoal diz que toda vez que eu ministro eu dou um jeito de encaixar esse versículo. É o versículo preferido da Bíblia. Não tem como não falar dele. Portanto, também nós. E aqui eu quero que vocês entendam que ele está falando disso. Colossenses, é Hebreus. Hebreus 12, 1 ao 2. Quando ele, Paulo, o escritor de Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz, portanto nós, ele acabou de falar daqueles homens, de Abraão, de Isaac, Jacó, Baraque, Sansão não, heresia. Quando ele fala nós, ele literalmente está falando de nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem? Os heróis da fé.
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo cria e consuma a nossa fé. Ele cria porque a partir dele Deus fez todas as coisas. Amém? E consuma porque quando ele se entrega por você e por mim, é por ele e somente por ele. Gente, os nossos olhos eles precisam estar em Cristo. Somente nele e através dele podemos ser salvos. Essa é a única condição que é posta para a salvação. Romanos capítulo 10, do 9 ao 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora você pode estar me perguntando: Miguel, e o que eu faço com tudo isso? Sabe, queridos, esses homens que eu citei, eles não viveram a promessa. Eles viram-na de longe. E nós tivemos o Deus ressurreto entre nós. E parece que a gente vive de maneira vã. É historicamente comprovado que Jesus andou entre nós nessa terra. Um homem que é capaz de mudar o calendário, que dividiu um antes e um depois dele. E parece que a gente não liga para isso. Enquanto os homens do passado entregaram as suas vidas por apenas uma voz. E nós temos o Deus encarnado no meio de nós, e o seu Espírito habitando dentro de nós, o que nós estamos fazendo com isso? Eu não sei se você veio para esse lugar obrigado. Se alguém colocou uma arma na sua cabeça, uma faca no seu peito. Mas eu quero te convidar a pensar o que você pode fazer com isso. Sabe, queridos, quando eu ministrei parte dessa ministração num celulão da rede que eu faço parte, eu gritava. Os meninos estão aqui, eles lembram disso. Eu falava: se você está aqui obrigado, vai agora te embora. Sabe por quê? Jesus não é moeda de troco. Ele não é para ser oferecido de qualquer forma. Ele não é para a gente ficar aqui. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Não. Sabe, querido, se você veio aqui, se você está nesse lugar, eu acredito que existe algo dentro de você agora nesse momento que é diferente de quando você entrou. E como o profeta Jeremias diz, é como se um fogo ardesse em nosso coração, que a gente não pode mais conter. Jesus, ele não pode ser barganhado. Receba Jesus que você vai ganhar um carro. Receba Jesus que você vai ganhar um emprego. Jesus, ele é a criação mais pura e perfeita de Deus. Ele é um filho, um irmão e um amigo. Ele é o maior símbolo de amor que existe. A única certeza da vida. É aquele que a partir dele foram criadas todas as coisas. O Deus encarnado. É Deus no meio de nós. Emmanuel.
É aquele que tem o nome sobre todo nome, o único capaz de desatar os selos, o mediador entre Deus e os homens, é o nosso noivo, é a pedra angular, é o cordeiro que desceu do céu, é o homem sem pecado, é o motivo da nossa vida e da nossa morte. Jesus, ele deve ser a nossa única recompensa. O profeta Jeremias diz, lá em Lamentações 3:24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Sabe por que a nossa fé não pode ser baseada em coisas que a gente recebe? Porque isso vai desgastar. E a gente pode até viver uma vida com Cristo, mas a gente não tem uma morte nele. E melhor do que viver por Cristo é morrer nele. Melhor do que acreditar naquilo que é palpável é permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus. Quem me conhece sabe. Eu digo isso daqui porque eu vivo. Eu ofereço Jesus como a melhor coisa da vida. Como o que você precisa para viver. E não como algo que você recebe e por você receber você vai ganhar algo em troca. Repito, ninguém obrigou você a vir nesse lugar. E se alguém te obrigou, pode ir embora. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em situações. A gente coloca a nossa fé em circunstâncias. E a gente se esquece que o melhor de Deus já foi entregue pra gente. Ele se entregou por nós. Mantendo os olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, a nossa recompensa, repito, não pode estar em pessoas. A nossa recompensa não pode estar em situações. A nossa recompensa não pode estar em um casamento. A nossa recompensa não pode estar em um emprego. A nossa recompensa não pode estar em um curso. A nossa recompensa precisa ser Cristo. Porque quando a gente olha para Ele, tudo se resolve. A gente não precisa pedir. Esses dias eu estava tendo um discipulado com um rapaz e eu falei para ele, a gente tem que pedir, mas quando a gente vive para o Senhor, quando a gente entende que a gente só precisa dEle, as coisas na nossa vida começam a se resolver. Tem um testemunho que eu conto, não é meu, uma professora minha que era professora de filosofia, ela era diaconisa na Igreja Batista, muito legal. Normalmente professor de filosofia não é cristão, né? E ela disse que ela estava conversando com uma menina e ela falou para essa menina tinha um relacionamento muito conturbado, e aí ela chegou para essa menina e falou, vai para a igreja, aceita Jesus. E a menina olhou dentro dos olhos dela e falou, eu não posso. Ela falou, por quê?
Se eu aceitar Jesus, o Senhor vai tirar ele da minha vida. Sabe, querido, até quem não é cristão entende que quando a gente coloca os nossos olhos em Cristo, quando a gente decide caminhar para o Senhor, com o Senhor Jesus, a nossa vida se resolve. A nossa recompensa, ela precisa ser Cristo. Essa ministração, ela é uma ministração que primeiro nasce de uma necessidade e depois de uma confiança. E se não acontecer, eu sei que meu Redentor vive. Existe uma promessa, mas fiel é aquele que prometeu. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar o último verso dessa música. Eu queria que você repetisse isso. Mas antes eu queria orar por você. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos.